Bom dia, tudo bem com você? Aqui quem fala é a psicóloga Leiliane, do grupo devocional Mulheres Transformadas. Essa semana a temática foi como se manter firme apesar das dificuldades. E durante a semana inteira falamos que se manter firme apesar das dificuldades é basear-se na palavra de Deus, é orientar os nossos comportamentos, as nossas ações com base na palavra de Deus. Em Josué 1:9 diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque Deus está contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares estarei eu contigo. Deus disse isso a Josué. Pois bem, quando vamos aplicar nas nossas vidas esse versículo, pensa comigo. É fácil viver? Existem só momentos bons na nossa vida? Não, infelizmente não. E também não existe, a verdade de que quando nos tornamos cristãos ou porque somos cristãos, a vida é boa, né? Não. A palavra diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer". Então Jesus venceu. Venceu muitos dos problemas que eu e você também enfrentamos. Muitos dos sentimentos, das emoções, dos medos e angústias que nós também passamos. Então, quando a palavra diz esforça-te e tem bom ânimo, quer dizer que eu e você precisamos nos esforçar. Esforço significa fazer força. Significa fazer força, significa se esforçar, significa ter atitudes que não são fáceis e que eu não posso desistir. E qual que é o nosso primeiro, muitas de nós, né, nem todas, mas a grande maioria, quando está diante de uma dificuldade, diante de um problema, o que ela faz? A primeira coisa que as pessoas fazem é deixar de orar, deixar de ir na igreja. Muitas pessoas, diante da primeira dificuldade, param de, seguir os princípios que nortearam a vida dela. Muitas pessoas assim, fui crente até agora, acreditei em Deus até agora, eu fiz tudo certo. E olha só o que me aconteceu, eu estou doente, ou fui assaltado, ou um familiar morreu, ou alguém me abandonou, enfim. Então, diante da primeira dificuldade que nós passamos na vida, nós devemos nos esforçar, ter bom ânimo e não nos deixar abater. Olha, não te atemorizes, nem te espantes, porque Deus está contigo. Deus estava com Josué e Ele também está conosco, diante de qualquer dificuldade. Não importa a situação que você está passando, Deus está com você. E Ele diz: tenha bom ânimo, te esforça. Então, diante da dificuldade, é claro que eu e você não vamos querer orar. É claro que eu e você vamos nos sentir tão tristes, tão desanimadas, que nós vamos, preferir ficar deitado, preferir sair, preferir ver televisão, né, do que ler a Bíblia, do que ler um livro, do que escutar, né, algo de Deus, do que ouvir um louvor. Então, você precisa se esforçar nos dias maus, nos dias difíceis. Você precisa fazer um esforço para congregar, para ir à sua igreja, para escutar um vídeo que fale da palavra de Deus. E muitas das vezes nós, nos momentos de dificuldade, nós nos afastamos e inclusive nós reclamamos, né? E no grupo das psis descoladas, a Elisandra falou muito bem essa semana que o reclamar é clamar duas vezes, é fazer duas vezes, sabe? A mesma reclamação, é emanar a mesma energia, é se dirigir da mesma forma duas vezes. Então, não reclame, não murmure, não saia contando para todo mundo. Hoje nós vivemos num momento muito diferente, né? Então as pessoas fazem desabafos nas redes sociais, status, tá, gente? Eu não vejo status, é muito difícil, não me dá tempo, né? E eu fico impressionada como as pessoas têm tempo, tá? De colocar tudo ali na sua vida. O que estão sentindo, o que estão pensando, uma cutucada, um espetão. Então, quando eu trato, né? Quando eu atendo muitos casais, e eu costumo falar, não se exponha, né? Brigou, se separou, não sabe o que vai acontecer, né? Porque muitas das vezes os casais, casados, usam o próprio Facebook, Instagram, o status, os stories, para provocar o outro, para dar uma indireta, para postar uma frase lá, sabe? Não. Se preserve, tá? No momento de dificuldade, lembra que você tem que se esforçar para tudo, inclusive para ter bom ânimo, para não se atemorizar. Então você vai se esforçar para seguir os princípios corretos. Quais são os princípios corretos, Liliane? Estão na palavra de Deus. É ter os frutos do Espírito, como por exemplo o domínio próprio, que nos falta muitas das vezes. Então, diante da dificuldade, busque o domínio próprio.
O que é isso, Liliane? É eu saber me controlar, controlar as minhas palavras, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Sozinho eu não consigo, eu preciso sim de Deus, eu preciso do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, para que eu vença as minhas emoções diante da angústia, da ansiedade, do coração acelerado, sabe? Lembre-se, tem uma doença chamada ansiedade que, se não tratada, ela evolui para ansiedade generalizada, para transtorno do pânico, enfim. Então, precisa ser tratado de forma correta. E, infelizmente, às vezes precisa do medicamento, ou felizmente, porque existe um medicamento para te ajudar. Mas antes, durante, depois de tudo, existe Deus. E lembre-se, Deus deixou a sabedoria para os homens para nosso favor também. Então, se a sua ansiedade, se a sua angústia, né, se enquadra num quadro normal, ou seja, não causa prejuízo para sua vida, tá? Porque a tristeza, a raiva, o ressentimento, a angústia, a ansiedade, o aceleramento do coração, o tremor, né? A sensação de que eu vou morrer. Se nada disso causa prejuízo para minha vida, está no quadro normal, porque a ansiedade é normal. Agora, se começa a causar prejuízo para minha vida, quer dizer que eu preciso procurar ajuda, né? De um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra e ver o caminho, as estratégias certas. E toda a nossa angústia e ansiedade, ela deve ser colocada aos pés da cruz. E às vezes preciso de ajuda, sim, para entender o que está acontecendo, para lidar com tudo isso. Então, minha amada, para se manter firme, apesar das dificuldades, você deve se esforçar e ter bom ânimo. Não se atemorize, não se espante, Deus está com você. Nos momentos de dificuldade, mais uma vez, ore, jejue, vá a uma igreja, consagre a sua vida, converse com pessoas, sabe, que são referências para você, tá? Que seguem os bons conselhos bíblicos, né? Eu lembro uma vez que eu conversei com uma amiga e ela falou assim, nossa, que bom conversar com você, porque nesse momento de vida as pessoas estão falando assim para mim, pegue e não se apegue, ou seja, fique com quantas pessoas você quiser e não se apegue com nenhuma. E você está me dizendo que não, que eu tenho que me guardar, que eu tenho que me preservar, que eu tenho que buscar em Deus um outro marido, que eu tenho que buscar em Deus o meu futuro, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, ela falou assim, que bom conversar com você, porque lá fora os conselhos são outros. Então, no momento de dificuldade, se aproxime de quem tem a mesma fé que a sua. Senão, a pessoa vai te levar para outros caminhos, vai te convidar para outros lugares não adequados. De repente, vamos beber para esquecer, vamos farrear, vamos curtir, né? Vamos zoar. E não, nos momentos de dificuldades, não beba, não vá na balada, não faça nada do gênero. Nos momentos de dificuldade, aproxime-se de Deus, ajoelhe-se, ore, consagre a sua vida, vá na igreja, converse com o seu pastor, com a sua pastora, com o líder da sua célula, com alguém que você confie, procure um profissional da área de saúde. Tem muitos psicólogos hoje cristãos, que é muito legal, que compactuam da mesma fé. Claro que isso não é para ser o diferencial, porque todo profissional precisa ser ético, e ser ético é não falar sobre religião, mas um profissional que tem a mesma fé que você vai te entender e te conduzir por caminhos, tá? Que vão compactuar com seus valores e princípios de vida. Né? É muito mais fácil ter afinidade e assim até questão espiritual mesmo, né? Dois santos baterem, como dizem. Então, esforça-te, tenha bom ânimo. Não é fácil viver. Não é fácil persistir, não é fácil se esforçar e ter bom ânimo diante de uma notícia ruim, de falecimento, de abandono, de doença, de perda de emprego, tá? Não é fácil, mas a palavra é clara, é esforça-te, e esforçar exige força, como eu já falei. Então, pro dia de hoje, minha amada, encerrando essa semana, que é como se manter firme apesar das dificuldades, reescute os áudios, assista esse vídeo e não desista, por quê? Deus está contigo por onde quer que você for. E eu sou testemunha disso e eu creio que você também. Nos momentos de dificuldades na nossa vida, Deus sempre envia alguém. Deus sempre envia um anjo para cuidar da gente. Então, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorize, não te espantes porque Deus está contigo, hoje e sempre. Amém? Vamos orar? Amado Deus, obrigada por esse dia e pela oportunidade de meditarmos na sua palavra durante a semana toda. Ajuda-nos, ó Deus, a estar diante de Ti com o nosso coração contrito e verdadeiro. Coloca anjos na nossa vida e, Senhor, no dia de hoje, fortalece, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo. E se há angústia, tristeza, desespero, medo, que o Senhor possa trazer paz ao coração de cada mulher para que todos os sentimentos ruins caiam por terra em nome de Jesus. E que o Senhor traga paz, alegria e vitória
vitórias para essa mulher no dia de hoje e durante esse final de semana. Em nome de Jesus, amém. Um grande abençoado dia para você, grande beijo, que você aproveite esse final de semana para descansar e para estar em comunhão com Deus. Enquanto o mundo lá fora estão fazendo inúmeras coisas que o desagradam, que você possa estar em comunhão com Deus, com seu coração ligadinho ao dele. Que Deus te abençoe, até mais. Tchau, tchau.